Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Quero compartilhar uma palavrinha com os meus amados irmãos e irmãs, diretamente do trono da graça de Deus. E a palavra que eu quero deixar para nós, com algumas liçõezinhas pertinentes, que servem para nosso alimento, espiritual, para a nossa vida. É dentro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, seu capítulo 5, seu versículo 21, até o 43, mas vou estar fazendo menção a partir do 25, que vai se tratar a respeito da mulher do fluxo de sangue. Então tem algumas liçõezinhas aqui que nós aprendemos com essa mulher, Aprendemos com ela, aprendemos com o texto e com o contexto geral. E diz assim o verso 25, E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, eu sararei. É um texto muito apregoado, ensinado. Eu acredito que dentre os textos do Novo Testamento, esse aqui é um dos textos que é bastante pregado, porque é bem fácil interpretar, fazer uma exegese bíblica, desse texto. É bem simples, é bem literal, Mas papai trouxe umas revelações aqui que, para a glória de Deus, nunca tinha me revelado, Já teve outras. E uma das lições que eu quero trazer aqui, irmão, nós vamos falar, é a respeito de reconhecimento, novamente. As últimas vezes que eu tenho deixado a palavra, Deus tem sempre me revelado que antes de Ele fazer até mesmo uma cura, ou uma libertação, ou uma salvação em si, nós identificamos que dentro do ministério de Jesus sempre tinha situações que as pessoas reconheciam, Então, uma das primeiras coisas que devemos sempre fazer é reconhecer que Jesus é Deus, reconhecer que tem situações que não há ninguém mesmo possa nos ajudar a não ser Ele. E diz assim, verso 25, que a mulher tinha padecido 12 anos, 27, ouvindo falar de Jesus, Ou seja, ouviu a palavra de Deus, Aquilo que Paulo diz em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente já tem aqui uma lição, Tão quão importante é dar ouvido à palavra de Deus, o tão quanto importante é dar ouvido, os manuscritos sagrados, dar ouvido à Bíblia, Que muitas vezes nós ouvimos e deixamos sair pelo outro lado e deixamos de levar conosco o aprendizado para o resto da vida. Então, uma das primeiras lições aqui que essa mulher nos dá é ouvir, dar ouvido e crer. Reconhecer que, como eu já disse, que só Deus pode fazer, que só Deus pode operar. Essa mulher padecia de uma enfermidade há 12 anos, irmão. Todos nós sabemos. E nós sabemos também que, pelo fato de já estar há 12 anos, ela era considerada uma mulher impura. E aqueles que lerem a Bíblia, que se debruçam, sabem também que as pessoas que eram denominadas impuras naquela época
tinha, né, limitações dentro da cidade, não podia vivenciar no meio do povo, vivia num arraial separado, com inúmeras pessoas com inúmeros problemas semelhantes de impureza. E se viesse adentrar dentro da cidade, de certa forma, deveria ter alguma espécie de identificação, né? Como acontecia muitos com os cegos, alguns coxos que carregavam em si as suas capas, né, de identificação, e ali que permitia às vezes eles entrarem e parar à porta de templos para estar pedindo esmola. Mas como eu disse, essa mulher ela sofreu de uma enfermidade já há 12 anos. Certamente essa enfermidade fez essa mulher sofrer muito, a ponto de ela perder tudo que ela tinha. A Bíblia própria diz que financeiramente ela perdeu tudo, investiu tudo. Então aqui nós já vemos uma coisa também, que o dinheiro, irmão, ele não compra a saúde, o dinheiro ele não compra a felicidade. Nós gostamos de dinheiro sim, precisamos de dinheiro para pagarmos nossas contas, nossas coisas, mas nós vemos que essas situações só Deus mesmo, irmão, pode resolver, só Deus mesmo pode adentrar com providência. Então, se alguém pensa por causa do que você tem, da sua classe social, ou do momento que você vivencia agora, você acha que pode resolver, né, ou te trazer paz, segurança, você está muito enganado, irmão. Tenho que falar para você que só Jesus pode nos dar a paz que o mundo não nos dá. Só Jesus que pode nos curar daquilo que médico nenhum pode nos curar. E só Jesus pode nos salvar, né? Então, como eu disse, a primeira lição é identificando, né, e compreendendo que só Deus pode, né, reconhecer. E a segunda lição que eu aprendo com essa mulher é depositar. Essa mulher, ela depositou a fé dela, ela ofertou. Mas eu não vejo em nenhum momento aqui ela dando dinheiro, não vejo ela prestando algum jejum, nada. Mas a atitude dela, quando nós olhamos com bastante atenção nesse texto, você vê que ela faz uma oferta, né? Ela deposita algo diante de Jesus ali. Por que, irmão, estou te falando isso? Porque essa mulher, como eu disse, ela era impura, ela não podia vivenciar no meio dos demais. E essa mulher, ela passou por cima de bloqueios, irmão, passou por cima de barreiras, né? Mas vai chegar nessas barreiras aí. Quando eu vejo que ela faz isso, eu vejo que ela depositou toda a sua fé, tudo aquilo que ela tinha ouvido a respeito de Jesus, né? De fato que ela somente pensa em tocar em suas vestimentas. Para ela era o suficiente para alcançar o milagre para ela. E como nós vemos acontecendo, né, diante do contexto. Então outra lição que nós aprendemos aqui é depositar, irmão. Não só reconhecer, mas depositar as nossas esperanças no ser certo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente que deposita coisas aos pés, há pessoas que não podem nos ajudar. Depositamos tantas coisas, às vezes, com pessoas que não têm o que falar, não têm o que dar de comer para nós. Depositamos tantas coisas e nos frustramos porque depositamos nas pessoas erradas. Novamente digo, Pedro diz em suas epístolas: lançai vossas ansiedades para o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de vós. Ou seja, as suas ansiedades, as suas dificuldades, lançai para o Senhor, colocai no pé do Senhor, depositai a confiança no Senhor, né? Ele próprio em Mateus diz, Mateus 11, se eu não me engano, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem disse isso não é Pedro, não é João, não é Tiago, é o próprio Jesus, né? Vinde a mim,
né? Ele faz um convite aos cansados, aos fadigados, aos que estão já, né, sobrecarregados. Então a primeira lição foi dar ouvido, né, à palavra, dar ouvido o que se dizia a respeito de Jesus, né? Reconhecer que só Ele pode nos ajudar. Terceiro, depositar, né, a nossa esperança em Deus, depositar a nossa esperança, né, naquilo. O salmista diz, né, olho para o alto e de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Às vezes nós queremos que o nosso socorro venha da terra, vem de pessoas próximas, mas há circunstâncias, há momentos, há situações que só Deus, irmão, pode nos ajudar, mas ninguém mesmo, mais ninguém. É você, Deus e você. Quarto, é passar pelas barreiras, como eu disse, nós chegamos lá. Como eu disse, essa mulher era impura, essa mulher certamente ela não podia ficar no meio de pessoas, e a Bíblia diz que uma multidão espremia Jesus. Jesus, no começo do texto acima, tinha se atentado, se compadecido, quando Jairo chega, se prostra diante dele, roga e pede para que acompanhe até a casa dele, para curar a tua filha. Jesus, nesse caminho, a Bíblia diz que a multidão o espremia. Aí surge essa mulher nos ensinando inúmeras coisas. Essas barreiras, o que eu disse, são provas de que às vezes nós, para termos uma experiência maior com Deus, nós temos que passar por barreiras, por coisas que são criadas pelos homens ou pela nossa própria mente, né? Ou por palavras que nos diminuiu, que nos entristeceu, que nos abateu. Barreiras podem ser sentimentos ruins que nós guardamos dentro de nós e nos impedem, né, a tocar em Jesus, em conseguir tirar virtude, né, fazer com que Deus se atente para nós, fazer com que Deus se compadeça de nós por causa dessas tais barreiras. E a barreira que essa mulher quebrou, irmão, nada mais é do que a própria vida dela, né, irmão? Por que eu falo isso? Como eu disse, ela era impura, ela não podia vivenciar no meio do povo. Irmão, ela não quis saber de nada. Aquela mulher saiu, depositou toda a sua esperança em Deus, mas toda mesmo. Porque eu disse que ela fez uma oferta? Porque ela depositou aquilo que ela tinha. Ela não tinha prata, ela não tinha moeda, ela não tinha nada, mas a pouca força que ela tinha, ela depositou aí de encontro a Jesus. Então isso nós já vemos uma barreira, né? É uma oferta que eu disse, né? Quem não se lembra da passagem da viúva, quando Jesus para próximo ao gasofilácio ali do templo, ele diz que as 2 moedas que a viúva lançaste, ela tem recebido, né, diante de Deus aquela oferta do que os demais, pelo fato de ela ter depositado aquilo que ela tinha somente, né, e não aquilo que lhe sobejava. Então, quando você vê essa mulher fazendo isso, você vê que é uma oferta de força, de vontade, de sede de chegar até Jesus. Sabemos nós que a mulher que tem um ciclo aí menstrual, que perde muito sangue, o fato de você perder muito sangue, você perde muito líquido do corpo, você perde força. Você pode ter certeza que essa mulher era uma mulher possivelmente magra, não tinha muita força física. A mulher em si já não tem, já é mais delicada. Imagina uma mulher que sangra continuamente, constantemente. Então, outra barreira que ela quebra é de não temer a morte. Porque possivelmente se ela é pega
por alguns dos líderes naquele meio ali, ela poderia ser apedrejada, né, irmão? Então essa mulher em si, ela não sequer temeu a morte, né? Ela passou por uma barreira, irmão, imensa, mas gigantesca mesmo. E quando eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo certa vez Jesus falando com seus discípulos no livro de João, no Evangelho de João, né? Que aquele que perderá a própria vida por amor a mim, acharás, né? Então, irmão, isso aqui é muito forte. Então, isso são lições que essa mulher tem dado para nós. Uma mulher que não andava com Jesus, não era discípula a princípio de Jesus, mas nos dá uma lição, irmão, de mão cheia mesmo, de mão cheia, irmão. Uma lição daquelas. Essa mulher, como eu disse, não temeste a sua própria vida. É o quarto tópico e a quarta lição que ela tem nos dado, né? Outra lição aqui que eu quero deixar para nós é o esforço dela, irmão. Porque você pode ter certeza que antes dela tocar, inúmeras pessoas já tinham tocado. Ah, não vai me falar que é só uma fé comum, porque inúmeras pessoas já tinham visto Jesus curar, libertar. É por isso que a multidão estava com ele o tempo todo. Então, fé em si não faltava naquele meio, pode ter certeza. É uma fé superficial, né? De ver que Jesus faz, mas vai muito mais além que ela fez. Como eu disse, a oferta dela, depositar aquilo que ela tinha, a força, a própria vida, né, para encontrar, para somente tocar e crer que aquilo era o suficiente para curá-la. Então, era impossível uma pessoa dessa se chegar até Jesus e Jesus não identificar. Era impossível uma pessoa se locomover de tal forma, fazer tamanho sacrifício e Deus não se compadecer, irmão. Irmão, isso aqui é muito forte. Meu Deus do céu. Como eu disse, a multidão espremia e a Bíblia diz que ela disse, se tão somente tocar na veste dele, sararei, né? E ela vai por trás da multidão. Inúmeras pessoas já estavam à frente dela, inúmeras pessoas espremiam, querendo tirar milagre a qualquer custo de Jesus ali, tocando, e achando que ia ser resolvido o problema. Como ela não sequer temeu a morte, mas acredito que ela foi vigilante também, essa mulher provavelmente deve ter ido capuzada, e deve ter se rastejado naquele meio daquela multidão, naquele número das pessoas que estavam ao redor de Jesus. Imagina consigo, presta sua mente aí um pouquinho, essa mulher se rastejando no meio daquela multidão. Quantos pisões aquela mulher deve ter tomado, irmão, quantos esbarrões, troncos, pessoas pisando. E aqui também eu aprendo algo, que o ser humano em si tem dificuldade de reconhecer que às vezes outras tem pessoas pior do que ele, né, para receber algo da parte de Deus. Como eu disse, a multidão espremia, então você pode ter certeza, irmão, que ninguém ia deixar aquela mulher chegar até Jesus com facilidade. Ninguém ia querer perder o lugar, né? Ninguém ia querer sair do seu lugar e deixar aquela mulher passar. Por isso que eu acredito que aquela mulher não passou andando livremente. Por isso eu não acredito que aquela mulher passou por cima. Eu acredito que a única forma, mas a forma mais dolorida, foi se rastejando, se debruçando. E nisso nós já aprendemos outra lição, né? É de que essa mulher, ela foi certamente pisoteada, deve ter comido terra, poeira na cara, mas só que ela estava com um propósito, né? Estava com uma oferta dentro dela, decidida, né? De somente tocar. Eu quero chegar até as vestes. Meu Deus do céu, que já era o suficiente para a sua cura. Irmão, quando ela desce, ela está nos ensinando algo que a própria Bíblia revela em questão de humilhação, né? Tem um dito popular que diz que os humilhados serão exaltados, e essa palavra não tem na Bíblia.
Você está doido, irmão? Não, não existe isso na Bíblia. Na Bíblia não tem os humilhados serão exaltados. Na Bíblia tem, em Mateus 23:12, Jesus diz aos seus discípulos: aquele que se humilha será exaltado. É muito diferente, os humilhados serão exaltados. Muitas vezes tu é humilhado por causa da sua incompetência, por causa das suas más escolhas, por causa das suas más atitudes, porque você fala aquilo que não convém e vai ouvir aquilo que não deve. Porque se tu abre a boca para falar o que não presta, tu vai ouvir o que não quer. Então, e ainda às vezes a gente, depois que é humilhado, que é contra-atacado, nós somos hipócritas ainda em dizer que está sendo humilhado. Meu Deus, eu não aguento tanta humilhação. Você faz escolha errada, se casa com um homem que te trai, que te mete a porrada, ou se casa com uma mulher que te mete galha, que não faz nada por você, aí você vai falar: ô Senhor, eu estou sendo humilhado, e os humilhados serão exaltados, e minha exaltação vai vir quando? Essa roda gigante vai gerar nunca, que Deus não é dono de circo, e você fez uma escolha errada, irmão. Então não tenta culpar Deus e achar que Deus vai te exaltar de uma hora para outra, não. Sai dessa, esquece. Meu Deus, até quando eu vou ser humilhada? Quando que esse varão vai ser meu, que essa varoa vai ser meu? É muita gente que está orando aí pro marido dos outros, mulher dos outros. Então, irmão, sai, você vai continuar sendo humilhado o resto da sua vida se você não tomar a posição correta. Não existe isso. Jesus diz: aquele que se humilha. Aquele que se humilha. Eu vejo isso nessa mulher, irmão. Eu vejo isso nessa mulher. Quando ela decide em achegar até Jesus. Como eu disse, a multidão não facilitou para ela. A multidão não deu mole para ela. Mas essa mulher deve ter passado aos trancos e aos barrancos, comendo poeira, sendo até mesmo pisoteada. Talvez o diabo soprava: se eles te pegar, eles vão te matar. Mas dentro do coração dela tinha um propósito: eu só quero tocar nas vestes de Jesus. Ah, que levai a sai, de que comanai a sévia, ai amando que levácia. Meu Deus, Jesus, que rébia, sodequébia. Eu só quero somente tocar. Olha as lições que essa mulher tem dado para nós. Olha as lições que essa jovem deu para nós. Tocou. Irmão, Jesus parou na hora, porque o toque foi diferente. Aleluia. E Jesus te convida essa noite. Olha as lições que essa mulher tem nos dado. São lições para mostrarmos como nós podemos tocar de forma diferente. Não tente limitar, novamente falo, pressionar Jesus, colocar numa caixinha, achar que ele é Papai Noel, Mega Sena, Telecena, raspadinha. Sai fora, irmão. Você vai passar o resto da sua vida dando murro na ponta de faca e não vai mudar nada. Aprende com a Bíblia, aprende com a palavra. Irmão, ela tocou, Jesus parou na hora. Parou na hora. Opa! E disse aos seus discípulos ainda: alguém me tocou. Os discípulos indagaram um ao outro, dizendo: mestre, todo mundo te espreme, todo mundo te aperta, e você diz que alguém me tocou? Sim, porque ele sabia que dele tinha saído virtude. E ele começaste a procurar, a falar, a ponto dessa mulher, a Bíblia diz ali que ela meio que teme e se manifesta, E diz assim: e logo Jesus, conhecendo que saiu virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E olhava ao redor para ver o que fizeram. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34, e ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Quando ela toca, a Bíblia diz que o sangramento estanca. E ela em si se sente que estava curada, mas não tinha resolvido o problema ainda ali, A virtude em si que saiu para ela não resolveria o problema dela. Então Jesus procura
até o momento que ela se prostra diante de Jesus, se achega para perto de Jesus, né? Porque o que ali Jesus queria, e essa humildade dela, todas essas lições que ela deu para nós, ela saiu muito mais, né, importante do que a cura física, foi a cura espiritual. Muito mais do que o milagre que Jesus fez na vida dela, foi o milagre que Jesus fez para a alma dela, né? Então nós vemos que antes mesmo de Jesus ministrar a cura na vida dela, ele disse: mulher, a tua fé te salvou. Então as lições que ela deixa para nós aqui, né, são de extremíssima importância. Que aquilo que ela fizeste, a oferta, o reconhecimento, as barreiras que ela quebrou, tudo isso não foi só o suficiente para a cura, mas sim para alcançar a salvação. Aleluia. Então, irmão, aqui nós aprendemos inúmeras liçõezinhas, coisas abençoadas com essa mulher. E aqui eu deixo desde já, né, essa palavra para meditação, essas lições, que possa estar nos ensinando, que possa estar nos alimentando. E Jesus fecha para ela, né, e diz: filha, tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Então ela conseguiu a salvação, Jesus mandou ela em paz e ainda curou ela do mal que lhe atormentava 12 anos. Amém? Desde já eu agradeço, mais uma vez glorifico a Deus e peço que essa palavra possa falar com vocês e trazer algo de bom, frutífero dentro de vocês, né, para a glória de Deus.